Opa aí, velho. Opa aí, velho. É bom. Só vou A polícia tá trancando, olha lá. Misericórdia. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa... Vamos falar pelo menos... Podemos falar uma guerra que houve lá em Recife, né? Entre a torcida do Sport do Santa Cruz, que parecia mais um cenário mesmo de guerra, que eu tenho um pouquinho para falar sobre isso. Como vocês estão vendo aqui, eu fiz parte de torcida organizada, aqui ó, Gaviões da Fiel, né, do Corinthians. Fiquei muitos anos frequentando estádio, então eu tenho um pouquinho de experiência para falar sobre isso. Então já deixe seu like, comente aqui embaixo se no final do vídeo fizer sentido para você. Mas antes, pessoal, de eu dar a minha opinião e passar as minhas experiências, eu quero ler duas matérias aqui para vocês, para a gente poder pegar um gancho, né? Vamos lá, ó. Briga entre torcida em Recife resulta em 14 detidos e 3 internados. Confronto entre torcida do Sport e do Santa Cruz causou tumulto e envolveu o uso de explosivos. Ou seja, parecia um cenário mesmo, as pessoas que estavam ali ao redor, como vocês viram na imagem aí, ficaram desesperadas, porque pareciam os animais selvagens mesmo, que estão defendendo uma causa que eles não sabem nem o que é. Porque quando a gente fala que tudo que é nos apresentado, pessoal, faz uma lavagem cerebral na gente, né? À toa que quando você assiste um programa, como é que chama? Programa de TV, porque faz uma programação. Se você parar mesmo, depois de tudo que ocorreu, chegar nesse torcedor aí, depois que acalmar os ânimos lá, ele não vai nem saber te explicar por que ele estava ali. Ele acha que está defendendo uma causa, um time, sabe? Mas na verdade não é, porque ele está ali com aquela programação mental que faz ele ficar cego. Deixa eu ler outra mensagem aqui, outra matéria aqui, ó. Relatório mostra que Polícia Civil sabia que torcidas organizadas do Santa Cruz e do Sport planejavam o confronto do clássico. Ou seja, eles sabiam. Se importaram? Deixou acontecer primeiro. Documento ao qual o G1 teve acesso revela que forças de segurança do Estado tinham conhecimento prévio do planejamento de confrontos entre os times. Clima de guerra deixou a população com medo de sair de casa no sábado. Bom, pessoal, o meu último jogo foi entre Corinthians e Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, né, no Maracanã, no qual eu me dirigi junto com a torcida, fomos em caravana. Quem se lembra aí que foi com 0-0, foi 0-0 o jogo e foi para os pênaltis, né, no qual o Corinthians ganhou nos pênaltis. Ali foi um dos jogos que já... Não, na verdade foi o jogo que foi aquele estopim para eu parar de vez. E antes disso, em 99, eu tinha ido até o Mineirão, Corinthians e Atlético Mineiro, que foi 3-2 para o Atlético, depois o Corinthians reverteu aqui e fomos campeões. Então o que acontece? Nesse jogo contra o Vasco, foi o último jogo que ali deu uma, sabe, como é que pode dizer? Uma reviravolta, porque nós precisamos de um sufoco tão grande. Mas antes desses jogos aí, desse jogo, a gente, quando os jogos eram no Pacaembu ainda, a gente se dirigia a pé, em caravana, né? Juntava aquela multidão de pessoas, combinava ali para ir a pé, para quê? Para já encontrar torcedores da torcida oposta, para realmente haver confronto. Olha só a mentalidade, mano. Isso aí não é lavagem cerebral. Então era combinado já da gente ir a pé, com pedaço de pau, com bomba, para já entrar em confronto, porque a gente sabia onde ia se encontrar. Para quem conhece o Pacaembu, ou na Consolação, na Francisco Morato, a gente se encontrava ali e ali virava um cenário igual aconteceu lá em Recife. Isso não vem de hoje, ó. Nem à toa que agora eles fazem negócio de uma torcida só. Mas enfim, aí quando eu estava lá no Maracanã, né, primeiro a gente teve que passar por dentro de uma comunidade que é perto lá de São Januário. Aí já começou os ataques no ônibus, pessoal. Começou bomba no ônibus, até mesmo para cima lá e tal. E aí já começou aquela tensão. Eu já tinha passado por essas situações, mas aquela ali foi terrível, porque nós ficamos presos dentro do ônibus, não tinha como sair, né? Se fosse para fora do ônibus seria pior. Então ali nós já chegamos no estádio todo, né, já baixo astral, por causa do sufoco. E quando acabou o jogo, fomos campeões. Quando chegamos lá para buscar o nosso ônibus, para a gente voltar para São Paulo, cadê o ônibus? Na verdade estava lá, mas estava todo estourado, todo quebrado.
E aí foi quando eu tive que ficar 2 dias lá no Rio de Janeiro esperando chegar o outro ônibus, porque quando contratam ônibus clandestino, aquelas empresas bem amadoras mesmo. Então até ela mandar um ônibus novo, ficamos lá sem comer, sem tomar banho, porque torcedor lá tem dinheiro para alguma coisa, a grande maioria, principalmente torcedor organizado. Então foi um momento de tensão, e aí no caso eu parei para pensar assim, pessoal, não vale a pena. Né? Aí eu também, logo na sequência, eu fui pai, aí aí que realmente a gente para pensar. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Tem muitas pessoas que falam que é teoria da conspiração, mas pessoal, realmente a gente é levado para o matadouro, quase em tudo que a gente faz na nossa vida. Pode ver que a gente é dominado, país do carnaval, país do Big Brother, país das novelas. Se você for ver, a grande maioria ainda dos brasileiros ainda são analfabetos. Apenas 0,8% das pessoas, dos brasileiros leem. Ou seja, nós somos uma decadência. Só que pra gente é normal, entendeu? Para os brasileiros de novelas, e principalmente quando você faz parte de um grupo, que é no caso a torcida organizada. Então é isso, pessoal. Eu quis fazer esse vídeo porque eu sei muito bem, porque eu fiz parte disso aí, cara. Meu dinheiro ia todinho para futebol, viajava, largava a família, ia atrás do Corinthians, que os jogadores estão lá, né? É clichê, mas é verdade. Os jogadores estão lá ganhando fortunas e você está cada vez mais pobre, a vida passando e você cada vez mais empobrecendo e eles cada vez mais enriquecendo. Porque cada vez mais jogadores jogam. Antigamente, se pegar lá naquela época, em 2000, 98, o jogador mais caro aqui ganhava 50, 100 mil. Hoje é 1 milhão. Às vezes o cara nem joga. Vive no banco de reserva, tá ganhando 1 milhão. E você aí, ó, brigando, dando paulada na cabeça de outra pessoa, tomando borrachada da polícia e ainda acha que tá bonito, que tá apavorando. Mas é isso aí, né, pessoal? Você não pode acordar uma pessoa que não sabe que está dormindo. Vou repetir. Você não pode acordar uma pessoa que não sabe que está dormindo. Mas é isso aí. Esse é o meu vídeo de hoje, minha contribuição. Porque eu vivi, né? Não é da boca para fora. Eu vivi e sei que era um mundo de ilusão. Mundo de ilusão. E eu pedi a um amigo, quando a gente entrou em confronto com a torcida de São Paulo, eu pedi a um amigo uma dessas vezes e até hoje isso me deixa triste, porque nós poderíamos estar juntos até hoje, ele poderia estar aqui no meio, mas não, por causa de um futebol eu pedi um amigo. Então eu tenho propriedade para poder gravar um vídeo como esse. Beleza, pessoal? Se fez sentido para você, deixe seu like aí, compartilhe, tamo junto. Até o próximo vídeo.